Rapaziada, bom dia. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Juriscast. Hoje estamos com o nosso ilustre convidado, Cleiton de Moraes, que nada mais nada menos é o nosso ministro do STF. Cleiton, discorre um pouco aí sobre sua vida pessoal, sobre a vida profissional, obviamente. É uma leve introdução aí pra Exatamente. gente. Então, primeiro, bom dia, Diego, bom dia a todos. Para mim é um grande privilégio estar aqui hoje, né, para responder as perguntas e poder estar contribuindo para o conhecimento de todos acerca daquilo que nós vivemos, né? Acredito que não só eu, mas vocês também, que é o direito, né? Sim. E, assim, no primeiro momento, né, a gente quer entender um pouco mais o que fez tu recorrer ao âmbito jurídico, né? O que te motivou. Qual foi o objetivo dele nessa empreitada? Então, eu acho que o meu objetivo, né, o meu interesse, acho que é essa que é a pergunta de vocês, né? Meu interesse pelo âmbito jurídico, ele começou justamente no contrário de tudo isso, né? O contrário de justiça, nós sabemos que é a injustiça, né? Então, partindo disso, foi aí que surgiu esse interesse, esse desejo de buscar a justiça, né? Porque nós vemos que a justiça, ela não é um conceito pessoal, ela é um conceito já existente, mas ela nos assegura a direitos desconhecidos, né? Que quando nós estudamos, nós acabamos que por descobrir que temos esses direitos, né? Sim. Que é de nossa posse, buscar então esse direito, quer seja na saúde, quer seja relacionado a uma causa familiar e etc. No né? caso, então, é mais para ajudar e transmitir informação para quem não tem muito conhecimento. Exatamente. A princípio eu busquei me autoajudar, né? Conhecer. Eu me recordo que uma situação aqui, eu acho que esse foi um marco na minha vida. Eu estava em um banco e eu precisei de uma segunda via, de um comprovante de um depósito, né? E eu me lembro que o então atendente não queria me dar aquela segunda via de comprovante. Eu precisava apresentar na empresa que eu trabalhava, porque senão eu ia pagar aquele depósito, né? Porque se não tinha comprovante, não sabia se eu tinha depositado ou não. E aí eu fiquei indagado, será que isso é por lei? Será que ele tem a obrigação de me dar? Sim. E eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, eu achei a lei. Então, naquela época eu não era estudante de direito, não era advogado, não era político, não era nada. Né? Mas eu já tinha o interesse de buscar essa justiça, né? Então eu indaguei ele, eu falei, olha, tá aqui na lei, eu busquei a lei, mostrei para ele, e ele foi obrigado a me dar. Então dali eu partiu esse desejo de que eu poderia buscar também essa justiça para outras pessoas e poder contribuir então para a sociedade. Ponto importante. Então, você tem diversas propostas de outros podcasts, entrevistas, mas você sempre se recusa. O que é que foi que fez você se mostrar, se expor desta vez? Seja para propor mais informação às pessoas ou mostrar outro lado seu que eles não veem. É verdade, porque a gente estava vendo que tu estava recusando diversas propostas e aí, eu não sei se por conta da correria, né, mas a nossa tu aceitou. Então acho que eles querem me colocar numa saia justa, mas eu queria falar para todos que realmente eu não fui por conta da nossa agenda, né, por conta de tarefas diárias, e acaba que a gente não tem esse tempo todo, mas assim, eu vim aqui porque eu vi que a proposta era de trazer conhecimento para os estudantes, né? Então me senti privilegiado em poder estar compartilhando esse conhecimento que nos foi dado a outras pessoas, né? Eu acho que esse sentimento de poder ajudar, poder contribuir, principalmente quando se diz em conhecimento, né? Porque eu acredito que o conhecimento, né, ele é algo libertador. Quando você conhece, você se liberta das prisões da ignorância. Então, se eu puder contribuir outras vezes, eu estaria aqui. E com certeza a gente vai, né, outras vezes, se puder, estar convidando você, porque o objetivo do nosso podcast basicamente é transmitir a informação para os estudantes de direito e também para aqueles que não têm essa concepção do que é direito, se interessam. A partir daí. É justamente levar o conhecimento para as pessoas que não têm a oportunidade de adquirir de outras formas. Né? E criar um interesse, vai que a pessoa quer entrar nesse âmbito jurídico também. Sim. Entretanto, todavia,
Senhor ministro, eu tenho uma leve indagação a escolher a você. Nós sabemos que no campo atual do Brasil existe uma vasta desigualdade social e que nessa desigualdade social seria devido ao governo aumentar sempre o salário mínimo acima da inflação, para que desse umas condições mínimas de vivência ao cidadão brasileiro. E tendo em vista que esse aumento seria meramente baixo, nós discorreremos que o seu salário aumentará gradativamente de 2 em 2 anos, cerca de R$10.000, 9.901 centavos. E vendo isso, tendo em vista isso, veremos que esse salário alto traz a leve desigualdade social no campo brasileiro. E se essa desigualdade social, vista de cima, deveria ser trazida para uma melhoria da vivência do cidadão, e que vocês estão lá a serviço do povo, por que essa desigualdade social predomina e o salário de vocês é consideravelmente muito desvalorizador em relação ao salário mínimo? Qual é o seu nome? Henrique. Então, Henrique, respondendo a sua pergunta, a verdade é que qualquer mudança feita para qualquer servidor público que preste serviço, ela é feita no âmbito de lei. Ou seja, não é algo da nossa cabeça, é algo legítimo e legal. Se houve essa mudança e essa mudança pôde nos beneficiar, referindo ao nosso salário, não foi uma mudança ilegal. Tudo isso foi uma mudança que está prevista em lei, né, que nos garante esse reajuste. E a verdade é que quando nos pesa esse pensamento de injustiça, eu mesmo já contribuí diversas vezes para a sociedade. Mas, como qualquer servidor, o cargo público de se doar nos traz esse retorno. Agora, a minha consciência está totalmente tranquila de que esse reajuste que foi feito, como você citou, não é algo ilegal, não é algo que está fora da transparência. Então, por isso, eu não tenho nenhum tipo de peso na consciência, nada. Tudo isso foi de maneira legal, né? Mas então, ministro, a gente te chamou aqui para um objetivo específico, né? O Gustavo até acabou entrando no mérito da gente ter a oportunidade de te chamar para outros episódios. E a gente pode chamar para debater outros temas e tal, mas hoje a gente chamou para falar sobre o parecer jurídico. Queria que você explicasse mais ou menos para a nossa audiência, para os convidados aqui que podem não saber o que é parecer, queria que você explicasse mais ou menos qual é a ideia principal desse tema jurídico, parecer. Então, o parecer jurídico, ele acontece quando se há um debate sobre um tema. Quando se há um debate que se busca minimizar as causas, as questões que estão sendo indagadas, o operador do direito, quer seja advogado ou outro operador, ele solicita um parecer jurídico para que se possa, resolver aquela questão de uma forma mais coerente possível, né? Trazendo então a solução para aquela situação que foi colocada, né? Quer seja uma empresa de pessoa, ou seja, pessoa jurídica, ou quer seja pessoa física para pessoa física, né? Algo que surgiu ali, então o operador do direito ele solicita aquele parecer. Quais são os tipos de parecer jurídico? Então, existem 3 tipos de parecer jurídico, né? Existe o facultativo, o obrigatório e o vinculante. Esses 3, né, eles têm características, eles têm o mesmo sentido, porém, uma característica que diferencia cada um deles, né? No facultativo, eu até coloquei aqui algumas anotações, que o facultativo ele ocorre quando o parecer jurídico ele é solicitado por um particular ou um órgão sem que haja uma determinação legal para sua requisição. Aí eu coloquei uma observação. Nesse parecer não é obrigatório que o solicitante acatar a opinião do parecista. Ou seja, esse
esse parecer, né, facultativo, ele não traz, a princípio, uma obrigatoriedade, ele não vem para impor nada, até porque ele é a primeira, digamos assim, a primeira forma de querer resolver aquela questão. Entendi. Já no obrigatório, o parecer jurídico, ele é obrigatório, acontece quando há uma norma que determina a sua solicitação. Quando, por exemplo, tem como objetivo evitar defeitos que provocam a nulidade do processo licitatório. Nesse caso, o parecer é obrigatório com requisito, mas não é obrigatório quanto ao seu acolhimento. Ou seja, quando se há um agravo da lei, quando o operador do direito, ao analisar a questão, posiciona-se de uma forma que há uma obrigatoriedade por, naquele instante, haver alguém, um indivíduo, ou seja, que infringiu uma lei, né, algo que está previsto em lei, então há esse parecer obrigatório, trazendo então, digamos que uma advertência legal a aquele indivíduo ou aquela empresa ou aquela pessoa em geral, né, para que então possa se resolver tal questão. E por último, né, existe o parecer vinculante, que é quando, além de ser obrigatório, vincula o solicitante a segui-lo. Então, temos acabou o sigilo bancário, por exemplo, operações de crédito, recursos públicos. Esse parecer pode ser elaborado por advogados, procuradores ou assessores ou consultores jurídicos. Então, esse parecer vinculante é quando, por exemplo, há o parecer obrigatório, porque se foi infringido a lei, né? Então, pós esse parecer vinculante, se tem esse parecer, pós esse parecer obrigatório, tem esse parecer vinculante, que é quando eu, operador do direito, né, quer seja um magistrado, quer seja uma pessoa, solicito que haja a quebra do sigilo bancário, haja a quebra daquilo que eu possa comprovar que há um vínculo participativo com a causa. Nós vemos, por exemplo, quando se quebra o sigilo bancário, nós descobrimos que um indivíduo que por ora negava a sua participação em algum esquema de, por exemplo, corrupção, ao quebrar esse sigilo, descobrimos a sua participação. Quando, por exemplo, é solicitado a quebra do sigilo telefônico, né, nós identificamos ligações, conversas, algo que possa vincular, né, esse parecer obrigatório ao vinculante e trazer a solução para aquela questão. Claro, eu falei de uma prerrogativa trazendo a causa, mas muitas das vezes também é trazido a inocência do indivíduo, porque embora lá no primeiro parecer tenha sido feita a acusação, né, pelo operador do direito, no parecer vinculante, ao descobrir, né, ao quebrar o sigilo, muitas das vezes nós descobrimos que aquele indivíduo ele não fez nada, aquele indivíduo é inocente, né? Então é mais para comprovar realmente a defesa, né, ou a acusação daquela situação. Então, nós gostaríamos de saber também quanto custa o parecer jurídico, se ele é acessível, se não é. Quanto custa em média? Então, Thiago, o parecer jurídico, ele pode ser custeado ou não, né? Porque o parecer jurídico ele pode ser feito, né, por um defensor público, por exemplo. Então, nesse caso da não condição financeira da pessoa, ele pode ser requerido por esse operador do direito, mas essa pergunta eu não posso definir de uma maneira concreta em questão de valores, porque não existe um parâmetro legal que possa impedir um ou outro operador de cobrar um valor diferente do outro. Por exemplo, uma mesma roupa, com as mesmas características, ela pode ser cobrada em uma marca X um valor e numa marca Y outro valor. Então, isso vai de profissional para profissional, de escritório para escritório, de região para região, de estado para estado.
né? Então isso tem toda uma complexidade, eu não posso definir um valor X dessa... É bem variável essa questão do preço, né? Ministro, conta aqui pra gente, né, ao decorrer dessa história, se foi fácil chegar onde tu chegou, né, onde tu tá hoje em dia, se tu tem vínculo com alguém, no caso, amizades, né, se você foi indicado, fala pra gente entender melhor se a sua trajetória todinha foi algo fácil, se você se orgulha ou se você acha que tá algo muito pesado. Fala pra gente. Queremos saber mais sobre suas relações no magistrado. Esse vínculo de indicação, ele é um vínculo previsto em lei. Na Constituição, ela define que a indicação a este cargo compete ao presidente da República em exercício. Então, muito mais do que muitos pensam que possa ser pelo um vínculo de amizade, eu acredito que é um vínculo de confiança. Essa é a verdade. Porque, por exemplo, ao presidente compete essa prerrogativa de indicação, mas, sobretudo, existe um filtro. O presidente não escolheria uma pessoa sem que essa pessoa tivesse a competência necessária. Até porque qualquer presidente, né, ele é assessorado por um grupo de juristas que analisam a vida de um possível ministro do STF, ou seja, de uma pessoa que possivelmente seria indicada. Então, não é uma relação de amizade, mas eu ressalto que seja uma relação de confiança. Então, perfeito. A gente basicamente pode ressaltar que não é qualquer um que chega ao cargo de ministro do STF. E, assim, abrindo agora para as perguntas que a gente está recebendo na nossa live, tem uns comentários aqui perguntando sobre o preço, de fato, do parecer jurídico. Você dissesse aí mais uma vez. É porque você falou que diverge, né, de pessoa para pessoa, mas o teu preço tu não falou pra gente. Fala aí pra gente. Olha, o meu preço, que vocês querem saber? Ou... mais ou menos, em média, o preço. Em média, assim, que do tu teu cobraria trabalho. normalmente. Depende muito da situação, depende para quem eu estou prestando esse serviço. Mas você encontra parecer jurídico, né? De um parecer aí facultativo. Um operador pode operar um parecer, não sei, vai, R$300, R$150, depende. Um parecer facultativo é algo que só vai ser solicitado aquela situação, até porque o parecer facultativo é a primeira instância daquela situação para se poder resolver, né? Então, não, mas o teu preço, assim, o teu preço mesmo, o que tu cobraria, assim... O mínimo, assim, o teu preço. O teu. O mínimo. Como eu falei para vocês, eu acho que diverge muito da situação, né? Não sei. Assim, pois então, bora contextualizar mais essa história. Funilar mais uma situação comum, né? Uma situação simples, por exemplo. Uma situação de sigilo bancário, como vocês pode ser, uma situação de sigilo bancário. O preço mínimo teu, que tu dá, assim. Para poder, eventualmente, me posicionar, né? Sim. Nessa situação, poder operar em relação... Olha, eu acredito que nessas situações de sigilo bancário já se compete não ao parecer facultativo, mas ao parecer vinculante. Esse parecer exige mais honorários do operador por conta de que exige mais trabalhos, mais estudos, mais análises. E eu acredito que esse cálculo ele é feito mediante as horas que eu passei ali estudando. Então, eu pessoalmente tenho uma prerrogativa de horários. Cada horário que eu passo, ele tem um valor. Entendi. Então, no caso, por exemplo, 1 hora de trabalho. 1 hora porque você, cobra de hora em hora, não é? Basicamente. Então, 1 hora de trabalho custa quanto, em média? Olha, eu acredito que hoje... Eu sendo bem sincero, e acho que até para contribuir, acho que talvez até para motivar cada um de vocês, sim, eu cobraria cerca de R$1.000 por hora. Entendi. Hora trabalhada nesse processo. Então, digamos, eu trabalhei cerca de 200 horas naquele processo. Talvez você diga assim, mas 200 horas? Mas se você for presumir essas 200 horas
em meses, né? Em 6 meses. São 200 mil reais em 6 meses. Não é 200 mil reais de uma hora para outra. Então, em todo aquele processo, o lucro que eu tive foi 200 mil reais. Então, isso depende de quantas horas foram gastas. Mas vou colocar uma média de horas trabalhadas R$1.000. Entendi. Então, você divide por horas que foram trabalhadas dentro daquele processo. Pessoal, encerrando o nosso Juriscast de hoje com o nosso ministro Cleiton, queria agradecer pela presença dele. Muito obrigado, Cleiton. E, antes de tudo, a gente queria dizer que a gente vai deixar um vídeo para esclarecer justamente esse tema aí, Gustavo. Parecer. E, para encerrar, né, antes de tudo, o chat ele tá querendo perguntar uma pergunta que não quer calar para o nosso ministro do STF. Ministro, fala pra gente, que time é o teu? Então, eu torço pro time que tá numa fase muito boa, né? Mas torço pro Vasco. Então, aí tem que... A gente pode Não, mas a gente respeita isso. Até a nossa produção ali. A nossa produção ali também se envolvendo ali. Mas assim, ninguém é perfeito, seu ministro. Pois é. Olá, o meu nome é Cláudio e neste vídeo nós vamos continuar falando sobre o parecer jurídico. Um parecer jurídico é um documento elaborado por um profissional do direito, geralmente um advogado, com o objetivo de fornecer orientação legal e análise técnica sobre uma questão específica. O parecer jurídico é uma ferramenta fundamental para auxiliar na tomada de decisões, tanto por particulares quanto por empresas e instituições. Ele aborda questões jurídicas complexas, analisando leis, regulamentos e jurisprudência relevante, e oferece uma opinião legal fundamentada sobre o assunto em questão. Um parecer jurídico pode ser solicitado em diversas situações, como em casos de litígios, planejamento estratégico, revisão de contratos, questões trabalhistas, entre outros. Ele fornece uma visão clara e objetiva sobre a legalidade de determinada ação ou situação, permitindo que os clientes tomem decisões informadas e minimizem riscos legais. Para elaborar um parecer jurídico adequado, o profissional do direito deve conduzir uma pesquisa aprofundada, analisar a legislação pertinente, revisar casos anteriores e considerar os princípios jurídicos aplicáveis. Além disso, é importante que o parecer jurídico seja claro, conciso e de fácil compreensão para o cliente, evitando jargões excessivos, o famoso juridiquês, apresentando as informações de forma acessível. Em resumo, o parecer jurídico desempenha um papel crucial no campo do direito, fornecendo uma análise jurídica embasada e orientações precisas aos clientes. É uma ferramenta indispensável para a tomada de decisões informadas e a gestão eficiente de questões legais. Infelizmente, o nosso podcast chegou ao fim. Gostaríamos de agradecer todos vocês que nos assistiram até este momento e também aproveitar para agradecer a presença do excelentíssimo senhor ministro Cleiton de Moraes, que disponibilizou um pouco do seu tempo para falar conosco sobre o parecer jurídico. Tchau, tchau e até a próxima edição do nosso podcast Juriscast. O âmbito jurídico, né? O que te motivou? Qual foi o objetivo dele nessa vida? Então, eu acho que o meu objetivo... Legal. Mas dentro desses reajustes previstos, assim, a melhoria, vocês estão lá a serviço do povo. A melhoria deveria ser trazida em nome do povo. Se a melhoria deveria ser trazida em nome do povo, por que a desvalorização do trabalhador em relação a vocês, sendo que vocês são uma classe trabalhadora tecnicamente igual a ele, só muda o favorecimento de vocês em relação à sociedade? E se essa relação entre a sociedade é toda desigual... Faz uma pergunta simples, tá bom? Porque eu vou dar uma cor e vai dar certinho. Não, eu ia perguntar se foi fácil chegar onde tu chegou. Tu pergunta. Isso no finalzinho. Tu perguntou quando é que ele tomou tempo pra... É no final? Pode ser. podcast. O cara é do STF, eu faço assim, só foi indicado.
Eu acho que dá pra perguntar coisa dele. Ó, Respira um pouquinho, Lucas. Tá muito robotizado. Bora. Parecer seu, o preço mínimo, assim, numa situação. Não, senhor, mas bora começar logo. Aí, ó. Bora, Diego. Não, escuta, aí tu parar e encerrar mesmo o podcast. Nós vamos irritando ele assim, tu vai perguntando o preço até. Já tá com 8 minutos, tá terminando. Enquanto é, Relaxa. mano. não é situação. Mas quais são as ordens dos pedidos de pareceres? Solicitar esse primeiro parecer Só tudo travado. facultativo. Mas quais são as ordens dos pedidos de pareceres? Tem como marcar. Meu Deus! Mas, Marcar já tá gravando aí? E vamos ver o vídeo como ficou mais. Eu vou começar com Vai falar? Eu? Vai. Então. Pera aí, pô. 3, 2. Vai. Começou de novo, cadê o que eu vou lá? 3, Chega lá pra trás. 3, 2, 1. É acessível é o parecer jurídico. Então, qualquer operador do direito, né, quer ser. Acho que Acho que é meu pé, pô. Eu tô entendendo as adaptações de. Eu sei porque ele tá rindo. Porque ele tá imaginando as outras Ele tá perguntas. fazendo cosquinha no meu pé. Se liga, o fã, cara. Então, Cleiton de Moraes. Agora, descontraindo Uma pergunta que não quer Uma calar. pergunta que não quer calar da gente aqui pra você. Uma curiosidade Sério, nossa aqui. Sinceramente, que time é teu? Tá, Fala com o teu time. tu fala qual é teu time. Aí. Ia ficar mais engraçado se falasse que time é teu. Tá bom, tá bom. Bora, Gabriel. Bora falar.